Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à 7ª etapa da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu sou o professor Josino Malagueta e vou ficar com vocês aqui nesta aula. Vamos agora ver o objeto de estudo da nossa aula. O objeto de conhecimento da nossa aula é Revolução Francesa e seus desdobramentos. Como detalhamento, nós vamos ver as fases da Revolução Francesa. Vamos então para a nossa aula? Muito bem, então a gente vai trabalhar com as fases da Revolução. Nós vimos que a Revolução Francesa foi um movimento, que aconteceu na França, a partir das ideias iluministas e por todo aquele problema que a França vivia, problema dos reis absolutistas, dos problemas das crises econômicas, também devido às guerras que a França estava vivenciando e que levou a uma insatisfação da população como um todo, porque a França estava vivendo ali um período naquele momento dos modos de produção feudal, onde a nobreza e o clero eles tinham os privilégios da sociedade, enquanto que a maioria da população, segundo os historiadores, aí chegava a 99%, alguns falam de 97% da população francesa estava aí fora do primeiro e do segundo estado. Eles formavam o chamado terceiro estado, que era onde estavam ali os trabalhadores, a pequena burguesia, a grande burguesia, os trabalhadores do campo, e que ainda estavam naquele processo ainda semi-feudal, como um processo de feudalismo ainda vivendo num período de atraso da França, enquanto outros países já estavam muito mais evoluídos. E as ideias iluministas, que foram injetadas ali, disseminadas pelos intelectuais franceses, contaminaram, assim, entre aspas, contaminaram a população, que levou então a esse movimento revolucionário. Por que é revolucionário? Porque aconteceu uma mudança radical no modo de produção e no modo de organização da sociedade. Quando você tem apenas reformas na sociedade, você tem mudanças pontuais, no modo de vida da sociedade. A revolução ela traz uma quebra de paradigma, ela vai quebrar totalmente as estruturas da sociedade e criar uma nova sociedade, uma nova estruturação social. Então a Revolução Francesa ela trouxe aí essa mudança radical, por isso é uma revolução. E essa Revolução Francesa, ela não só influenciou no modo de vida da sociedade francesa, como ela se expandiu pelo mundo, e essas ideias iluministas elas atingiram outros países do mundo, primeiro ali na Europa e depois outros países do mundo, certo? E a gente vai então ver quais foram as fases da Revolução, como é que essa Revolução ela se desencadeou. Então vamos lá para a fase da chamada República Francesa. A primeira República Francesa foi proclamada em 29 de setembro de 1792. E o novo calendário ele é criado, que vai marcar o ano 1 da Revolução e o 4º ano da liberdade. O rei Luís XVI ele é levado à guilhotina em 21 de janeiro de 1793, atitude que inaugura uma série de guerras contra a França pelas nações europeias temerosas do exemplo revolucionário. Então, vejam, as ideias revolucionárias da França elas estavam também contaminando outros países que viviam naquele sistema de reis absolutistas, que tinham um poder total sobre a população e que viviam das benesses do Estado sem produzir nada. Na realidade, a nobreza vivia chamados os cortesãos que viviam na corte, eles viviam ali do trabalho do terceiro estado. Então, essa questão da nobreza e dos reis absolutistas, eles eram uma constante em toda a Europa, porque foi assim que se formou
esses estados a partir dali da Idade Média, né? Com o final do Império Romano, a construção da Idade Média e depois os chamados estados modernos que foram constituídos nesse processo de reis absolutos, com poder absoluto, onde o rei tinha aí a teoria chamada teoria do direito divino, onde, segundo a Igreja Católica, que era muito também poderosa nessa organização da sociedade, ela dizia que o rei ele era o representante de Deus na terra. Então, por isso, ele tinha poderes absolutos, porque ele representava, né, o Deus. Então, ele era um escolhido, ele era ungido. Por isso, a Igreja Católica, quando um rei assumia o trono, ela fazia a coroação, fazia todo aquele ritual, né, para que o povo tivesse aquela reverência, né, ao rei, tendo sempre aquela distância. E aí eles viviam, né, no bem bom, enquanto que o restante da população trabalhava e vivia miseravelmente. E na França, principalmente, né, a força do trabalho se dava aí pelos camponeses, pelos os trabalhadores liberais da cidade, né, e também pela burguesia que está começando está ali a nascer, está incipiente ainda aí na França a ideia, né, da questão da burguesia, que é aquele grupo da sociedade que vai mudar a forma de produzir na sociedade. Muito bem. E aí, nesse período, nós tivemos o período chamado do medo, porque quando assume esse primeiro momento da República, depois da Revolução aí, o grupo que assume o poder, ele vai então, para se manter no poder, criar, né, um certo medo, tanto na população, como também dos países vizinhos, né? Então, essa onda de medo, ela é formada em 1793, né, chamada a primeira coligação integrada por Áustria, Prússia e Holanda, Espanha e Inglaterra contra a França. A presença da Inglaterra é justificada por disputas econômico-financeiras porque a França está iniciando o processo também de industrialização sob a liderança da burguesia. Então vejam, a França ela vai, a partir desse momento em que a burguesia assume o poder na França com a Revolução, eles vão introduzir uma forma nova de produção, que é, né, o processo de industrialização, que a Inglaterra ela tem esse predomínio, essa hegemonia, né, da produção industrial. E ela vai, então, a França também vai começar a ocupar espaço, né, nesse sentido, e que isso leva também um processo que a Inglaterra vai ajudar nessa coligação no sentido de enfraquecer, né, a França no processo de organização da sua indústria. Vejam, nesse processo da Revolução, aí dois grupos mais fortes, eles são preponderantes nesse processo, são os jacobinos e os girondinos, né, que são os dois grupos que fazem parte, né, que não estão ali no grupo da nobreza, no primeiro estado, mas que eles vão, então, disputar o poder, certo? Então, primeiro vai surgir aí esse primeiro momento da tomada de poder, fica na mão dos chamados jacobinos no poder. Vamos ver como é que acontece. Então, após a morte do rei, a situação da França ficou instável, o governo girondino não conseguiu conter o movimento revolucionário e uma guerra civil eclodiu no oeste do país. Vamos explicar um pouco isso aqui, vejam. Então, nós tínhamos aí os girondinos, jacobinos, né? Os jacobinos eram o grupo mais radical, os girondinos eram o grupo mais ligado, né, à nobreza e à chamada alta burguesia, que queriam uma mudança, mas não uma mudança como a Revolução queria, né? Ele queria apenas voltar ao poder e
desenvolver ali pequenas reformas para que eles agora, como donos do poder, ficassem com os privilégios, né? Então eles não conseguem conter a revolta da população, porque a população estava ali empavorosa, né? Estavam sujeita a qualquer tipo de coisa, porque não aguentavam mais a situação de exploração que eles viviam, e não adiantava fazer a revolução e permanecer como estava. Então, vai haver um movimento e os jacobinos tomam o poder, não é isso? Muito bem, vamos então continuando. Nesse período em que os jacobinos assumem o poder, vai acontecer que vai haver o chamado aí o momento do terror. O que é o grande terror? Eles assumem o poder, né, os jacobinos, porém, eles, com medo de perderem o poder, como acontece, né, muitas vezes, eles vão, então, ter medo de todo mundo, traidor da revolução. Então, eles vão começar um momento de perseguição, né, de todos aqueles que discordam, né, dos governantes. Vamos ver, então, o chamado Grande Terror, né? Os jacobinos expulsaram os girondinos da convenção. Foi o início dos chamados jacobinos no poder. Então, eles vão assumir o poder. Foi criado o Comitê da Salvação Pública, que tinha planos poderosos, ou plenos poderes sobre o exército e a política. Estima-se que 16 mil pessoas tenham sido guilhotinadas em um ano. Seu líder era Robespierre, e o período jacobino ficou conhecido como um período de grande terror. Esse período de grande terror é exatamente isso. Quando os jacobinos assumem o poder, eles vão achar que todos que estão, qualquer um que é contra, que critica, que faz qualquer tipo de crítica ao regime, eles são tidos como traidores. E eles então começam a perseguir, e você observa que os próprios jacobinos são levados à guilhotina, como o seu líder maior, que é o Robespierre, né? Ele vai acabar guilhotinado também. A guilhotina, como vocês estão vendo aí, é esse instrumento, né, de tortura, não de tortura, mas de morte, né? Foi inventado. Vocês não vão... É uma curiosidade para nós aqui. Vejam, o iluminismo, toda aquela ideia de direitos humanos, né, direito do cidadão, criou essa forma de matar com mais, entre aspas, com mais humanidade. A guilhotina, ela nasceu para matar as pessoas com uma forma mais humanizada, se vocês puderem acreditar nisso, né? Porque a guilhotina, ela vem exatamente para dar uma morte mais rápida, né? Porque as pessoas, antes da guilhotina, o processo de morte, ele era muito doloroso, né? Porque era tortura, a pessoa era enforcada, ou às vezes entrava num processo de, né, outros tipos de morte, era fuzilado, e aí a guilhotina, você corta a cabeça rapidinho e você morre de forma, segundo eles, de forma humanizada. Então, para você ter ideia de como que nasceu aí a guilhotina. Era uma maneira de matar de forma mais humanizada as pessoas. Então, esse período aí com os jacobinos no poder, teve esse processo chamado de Grande Terror, né? Que alguns historiadores questionam, né, essa questão do Grande Terror, né? E outros falam, né, que foi um período de muita perseguição e etc. Então vamos lá, o golpe do Termidor. A reação termidoriana é considerada uma das fases finais do processo da Revolução Francesa. Após o período designado pelos historiadores como Reino do Terror, ou somente Terror, em que as garantias dos cidadãos foram suspensas e a facção da montanha, isto é, os jacobinos, o Partido dos Jacobinos, assassinou e perseguiu seus opositores. Alguns girondinos sobreviveram e se organizaram na articulação de um golpe. Então vejam lá,
Nós tínhamos, como eu falei para vocês, existiu dois grupos fortes aí no processo de revolução, que eram os girondinos e os jacobinos, né? Os girondinos mais moderados, né? E os jacobinos mais radicais, no sentido de mudança total no processo revolucionário. Se era para mudar, né, com a Revolução, era para mudar realmente todo o processo, né, de organização da sociedade, tirando realmente a igreja e o rei, né, o rei absoluto do poder. Então, se era para fazer, tinha que fazer uma revolução, realmente, uma mudança significativa. Já os girondinos, eles eram mais maleáveis. Não, vamos mudar, mas não tanto, né? Desde que nós tenhamos privilégios, mantenhamos os nossos privilégios, aí a gente vai continuar aí as coisas como mais ou menos estavam, né? Vão só mudar alguma coisa. Então, esse é a grande diferença entre jacobinos e girondinos, né? Eles vão ser totalmente diferentes na sua forma de agir e de pensar a revolução, certo? Então, no dia 27 de julho de 1794, data conhecida como o nono Thermidor pelo calendário da Revolução Francesa, Robespierre e seu partido foram derrubados em uma ágil manobra da Convenção para conseguir reverter o quadro. Robespierre apelou para a população pedindo para que ela ficasse ao seu lado. Porém, ele não vai conseguir, né? Vai ser guilhotinado, vai ser levado à guilhotina, e aí nós temos um outro momento da Revolução, né? Quando os girondinos retornam, né, ao poder. Professor, por que tem esse negócio de nono Thermidor, né? Porque a Revolução ela foi tão radical no sentido, a Revolução Francesa, no sentido de alijar do poder, distanciar do poder, né, a nobreza e a Igreja Católica, que eles mudaram o calendário, né? O calendário foi mudado. Então, por isso, nós temos esses termos aí que vocês vão observar, né? Nono Thermidor, oitavo, 18 Brumário. A gente vai depois, para frente, a gente vai ver como que isso, o que isso significa, tá? Dentro da questão do calendário. Então, vai haver uma mudança radical até no calendário, na forma de você contar o tempo, certo? Muito bem. Então, o Robespierre ele vai acabar guilhotinado aqui nessa guilhotina que nós temos aqui, né, do nosso lado. Então, ele vai ser guilhotinado aí pelos seus opositores, e aí nós vamos ter um novo momento da Revolução Francesa, que é o chamado diretório, né? Por que é diretório, professor? Porque diretores, né, que formavam aí o governo, né, os diretores, por isso chamado diretório. O diretório, criado em 1795, marcou a retomada do poder dos girondinos na condução do processo revolucionário francês. Então, os jacobinos, não conseguindo manter o poder, e também devido à pressão, né, do terror em que a população foi submetida, volta-se de novo aí os girondinos se organizam, retornam ao poder, e aí nós vamos iniciar uma nova fase, né, do processo revolucionário francês, tá certo? Entre as primeiras medidas tomadas pelo novo governo, ele vai criar uma nova Constituição que colocava 5 integrantes à frente do poder executivo, são os diretores, daí ser o processo de diretório. Estes membros do chamado diretório seriam escolhidos por meio da votação do poder legislativo, que por sua vez voltariam a ser escolhidos pelo voto pelo sistema censitário. Professor, o que é esse voto censitário? Vejam, os jacobinos, quando os jacobinos assumiram o poder, eles mudaram criaram uma Constituição, né, e criaram o chamado voto universal. O que é o voto universal? É o voto onde todos têm o mesmo valor, onde o voto de todo mundo tem o mesmo valor.
O voto censitário é um voto onde só aqueles que têm uma determinada renda podem votar. Vejam a diferença, né? Então, os jacobinos, como era aquele grupo radical, que queria uma mudança total no sistema, né? No modo da organização da sociedade, como antes o povo não tinha privilégio nem tinha direito nenhum, eles vão então instituir na sua Constituição o voto universal, né? Onde todos podem votar e o seu voto tem o mesmo peso. Quando os girondinos retornam ao poder, todas aquelas reformas que foram feitas, né, pelos jacobinos, os girondinos vão modificar, vão anular e vão instituir uma nova Constituição com a nova forma de organização, e uma delas é o voto censitário, isto é, o voto censitário é aquele em que o voto do indivíduo só tem valor quando ele tem uma determinada quantia de renda, né? Então vejam, volta de novo aos privilégios. Se agora não é mais o privilégio da nobreza e do clero, é o privilégio da burguesia, né? Muito bem. Então os girondinos ocupavam a parte central da Assembleia Legislativa, né? E os realistas ficavam à direita e os poucos jacobinos que restavam situados à esquerda. Nessa transição, houve uma tentativa de restauração da monarquia através de um golpe. Vejam lá como que a coisa vai acontecendo, né? Vejam, essa questão aí, para a gente entender o que está escrito aí, vejam lá. Quando eles estavam reunidos na Assembleia, os girondinos ficavam do lado direito, né, os jacobinos do lado esquerdo, e tinha um grupo que ficava na planície, né? Por que planície? Né, porque é montanha e planície. Então, aqueles que estavam na montanha, os girondinos e os jacobinos, porque eles estavam nas arquibancadas, o pessoal que estava na planície, que era a parte do centro, ficava, né, na parte de baixo da Assembleia. Quando tinha qualquer votação, o que eles faziam? Eles levantavam a vista para olhar para cima, para ver que posição eles estavam tomando, os girondinos ou os jacobinos, para eles também votarem juntos, né? Então eles iam de acordo com a maioria. Por isso eles eram chamados de planície e centro. Por isso que hoje, né, também na nomenclatura, né, das organizações dos poderes, do poder legislativo, existe essa denominação de direita, de esquerda, né, e de centro, de planície, porque os girondinos estavam à direita e eram mais ligados, né, à questão da burguesia, do privilégio da burguesia. Os jacobinos eram mais radicais, mais revolucionários e queriam mudança e queriam trazer mais benefício para todos, e a planície, que era o centro, era aqueles que ficavam ali olhando como que os girondinos, como que os jacobinos votavam para eles votar junto. Então, a parte da planície, porque eles ficavam embaixo e quando eles iam votar, eles olhavam para cima. Então, o pessoal da montanha, né, que estavam na arquibancada. Então, só para uma curiosidade aí, para a gente diferenciar esses termos aí. E aí nós vamos para o chamado 18 Brumário, né? O golpe de 18 Brumário foi um golpe de Estado ocorrido na França e que representou o fim da Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder e a consolidação dos interesses burgueses do país. Então isso aconteceu aí em 1799. Então a Revolução Francesa é um período aí de movimento de 10 anos, né? 1789 a 1799. Então o golpe do 18 Brumário, ele é tido como o fim, né, aí desse processo revolucionário, e a França retoma aí uma nova organização política, social e econômica. E aí a gente vai trazer aqui a questão do calendário da Revolução Francesa. Como nós falamos, né, os revolucionários, eles queriam apagar, né, a ideia do poder, da nobreza e
e da igreja, né, do clero, e eles vão então mudar até o calendário. Por quê? O calendário que a gente tem hoje, né, que é o calendário chamado calendário gregoriano, ele foi mandado se organizar pelo Papa Gregório XIII, né? Daí calendário gregoriano. Por que ele mandou fazer esse calendário? Para modificar, para melhorar, organizar melhor o calendário juliano, que tinha algumas falhas na questão da contagem do tempo. Ele vai mandar contar o tempo. O Papa Gregório XIII vai reformular o calendário gregoriano. E os revolucionários franceses, né, da Revolução Francesa, eles vão então modificar, acabar com o chamado calendário gregoriano, porque ele é um calendário da Igreja Católica, né, que vai colocar aí, por exemplo, a semana tem 7 dias, a semana começa no domingo, né? Ela começa no domingo, termina no sábado, porque ela tem 7 dias, de acordo com a Bíblia, que Deus criou a Bíblia, né? Deus criou o mundo, né? Em 7 dias, e aí o calendário tem todo esse processo de alinhamento com o sol, com essas questões todas, né? E os revolucionários vão querer apagar toda essa ideia da igreja, da influência da igreja, e vão criar um novo calendário, que é o que nós vamos ver agora. Vamos lá? Vejam lá. Então aí nós temos as estações, esse calendário está baseado na questão da natureza, né? Então nós temos aí as estações outono, inverno e verão, e ele vai, então, no outono nós vamos ter que meses? Vamos ter os meses aí, Vidmeri, né? Que é o mês que vai de 22 de setembro a 21 de outubro, né? Então, a questão das vinhas, né? Da questão do vinho aí, da plantação. Nós temos o Brumaire, né? Que é o brumário, né? Que vai de 22 de outubro a 20 de novembro. Tem a ver com essa questão das plumas, né? Frimaire vai de 21 de novembro a 20 de dezembro, né? Questão aí do frio, né? Aí nós temos o Nivose, né? Que vai de 21 de dezembro a 19 de janeiro, né? Que tem a ver com a questão aí do inverno, né? Do frio, da neve. Pluviose, né? Que vai de 20 de janeiro a 18 de fevereiro, tem a ver com a chuva. Pluvia, né? Do latim, pluvia, chuva, pluviose, né? Então, aí, mesmo período das chuvas, né? 19 de fevereiro a 20 de março, ventose, né? Tem a ver com a questão dos ventos, vejam lá. Então eles vão modificar totalmente aí o calendário, né? E aí depois nós vamos ter aí a estação chamada, né, primavera e verão. Aí nós temos germinal, floreal, prairial, mesiodor, tremidor e fructidor, né, que é a questão das frutas, né? Então vejam lá como que eles vão aí mudar o calendário. Então vejam lá, Napoleão havia retomado de sua desastrosa campanha no Egito, e a França sofria com revoltas internas até além de uma ameaça real de invasão da segunda coalizão, forças formadas aí pelos Habsburgo, né, e pela Rússia, para acabar com a França revolucionária. Então nós temos, vamos ver aqui, o Napoleão, né? Napoleão começa a acumular poder em detrimento dos outros 2 componentes, né? E acaba por se tornar o primeiro cônsul, passando a governar sozinho no dia 18 de Brumário, né? De bruma ou névoa em francês. Napoleão governava juntamente com mais 2 cônsules, né? O período do consulado, e ele vai então dar o golpe de Estado e vai assumir o poder sozinho, e aí começa uma nova fase da história da França. Ficamos por aqui e até uma próxima aula.